E aí, Rai, depois ali, nós podemos dizer então que sua carreira musical ela começa especificamente ali do Ídolos em diante. Antigamente você cantava mais dentro da igreja mesmo e fazia um frio um ou outro. Ali nasce mesmo o seu desejo de cantar, você sempre teve isso assim? Assim, depois do Ídolos, na real, quando eu era criança, eu queria ser cantora. Mas eu queria ser muita coisa também. Queria ser psicóloga, veterinária, um monte de coisa. Depois do Ídolos, foi quando eu achei que queria parar. Achei não, foi quando eu quis parar mesmo. Eu falei, não, agora eu não quero mais nada. Já participei do Ídolos, agora chega. E aí eu falei que, enfim, eu não queria mais. E lá, o que aconteceu? Você ganhou a edição? Não, eu fui até as quartas de final. Não, eu fui até as quartas. A semi foi quando eu não passei. Aí eu fui até as quartas. E mas assim, foi uma experiência totalmente diferente também. Foi Como que muito é ali? diferente. É realmente puxado até pras crianças mesmo assim? Tem que ensaiar? Muito, 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 muito. Não passa nada. Inclusive, nossa, foi algo. Foi, assim, foi uma experiência boa, porque eu consegui ver um pouco do que eu ia passar, pelo menos um pouquinho daquilo eu ia passar no futuro. Só que assim, eu não sabia que ia ser num futuro um pouco distante, né, do Idols. Um pouco distante, com 19 anos, só nisso. Mas distante pra mim, né? Mas eu tinha 8 anos. 8? 8 anos quando eu participei. Então, pra uma criança de 8 anos, foi um pouco problemático pra mim, assim. Pra lidar com tudo. Pra aceitar tudo também. Porque, querendo ou não, com 8 anos é difícil você. Você recebe um não dos pais, já é difícil. Agora, Sim. receber um não de uma coisa que você sonha em fazer é ruim também. Porque aí você fala, se eu recebi um não, então talvez não é certo eu continuar, sabe? E pra mim, quando eu era criança, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade. Sim. Porque receber um não dos jurados e falar, dessa vez você não passou. E aí eu ver amigos meus passando pra semifinal, pra final. E aí eu falar, é triste, E né? os pais com tudo isso, com a pressão já desde cedo pra olhar ali e falar, não, filha, continua, vai dar certo. A Rayane, ela sempre foi, igual ela falou mesmo, né? Ela sempre foi ruim para receber ou não. Então ela desistia fácil, desanimava fácil, não queria seguir, queria desanimar, não é isso que eu quero mais. E aí não eu, né? Porque eu sempre fui o pai chato, né? Principalmente pro lado da música. Faz isso, faz assim, faz assado, sobe, desce e vai. Então eu ficava emburrado. Eu, como pai, eu ficava emburrado. Não, mas por que você não fez? Era pra você fazer assim, assim, assim. Por que Tem você não aquele fez? autocritério, né? Isso, é. Então a mãe, ela sempre foi mais acolhedora nesse sentido, né? Ela chegava, não, filha, você tem que seguir, você tem que, né? Tudo isso é para você crescer, né? Conforme você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai vendo que é normal, você às vezes, né? Um dia ganha, um dia perde. Então a mãe, ela sempre foi a psicóloga da Rayane, né? Ela que motivava. É, Não era nada, é que tinha um policial bom, um policial ruim. Ele era o policial ruim, a minha mãe era o policial bom. dava aquela acalmada emocionalmente na filha, né? Mas depois ela voltava, viu? Ela me ama. Ela me ama, de É. verdade. Ela me A ama de novidade aí. Um professor desse aí É. dentro de casa aí tem que amar mesmo, né? verdade. Depois ela voltava. Inclusive no Ídolos, nesse dia dessa audição que ela foi desclassificada, a gente fez uns testes. A gente foi pro estúdio, repassamos a música. E a Rainha. Qual foi a canção? Foi. A Nossa, lenda. é uma da Sandy. Foi a lenda. A lenda dessa paixão. Eita. Né? faz ouvir E aí ela já encaixava as melismas. Ela já fazia, né? Ela ouvia e conseguia executar. Então ela já fazia as melismas, executava a música todinha. E eu falei pra ela, filha, na hora, faz assim e vai embora. Vai embora. Só que internamente lá tem um processo lá, né? Sim. Tem um processo, tem um professor, sei lá. E falou pra não fazer, pra cantar a música retona. E ela foi Ai, na ai, onda. ai. Ainda eu falei pra ela, filha, faz o seguinte, segue o que ele tá falando, né? Já passou, hoje eu posso falar isso, né? Já passou já mais de 10 anos essa Sim. cena. Pedi pra ela não fazer as melismas, ela não fez. E eu falei pra ela, filha, eles pediram pra não fazer, mas quando chegar no ao vivo, você faz.
Simples. Desobedece, faz igual o jogador. Vai embora. Faz igual aquele jogador desobediente que na hora faz o gol e fala pro técnico, obrigado, não obedeci você. Só que assim, pensa pra uma criança, entre ouvir o pai e ouvir um profissional, eu vou ouvir o profissional. Meu pai nunca foi pro programa, ele nunca foi pro reality show. Aí eu falei, não, vou ouvir o cara, né? Vou ouvir o que ele falou. Ouvi, quebrei a cara, acredita? Me deram um não. Aí eu fiquei traumatizada. Falei, não quero mais também. E aí voltei pra época de cantar só na igreja. Que na época também a gente ficou meio afastado da igreja. Não afastado, né? A gente só deu uma brecada, assim. Ia às vezes. Sim. E aí foi isso. Eu passei por isso, eu falei, não quero mais. Eu não sei se é isso que eu quero. Pelo menos, não como profissional, sabe? Você queria como um hobby a música. Isso. Meu pai não tá tocando profissional, então também não vou. Sabe? É porque assim, como o meu pai, ele era a referência que eu tinha, porque ele ficava enchendo o saco. Porque minha mãe também era uma referência, só que a minha mãe, como eu disse, é policial boa, policial ruim. Como ele era policial ruim, eu falei, se ele não faz isso, também não vou fazer. Se ele não faz isso, também não... Se ele não faz, por que eu tenho que fazer?